Avante palestrinos e palestrinas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, hoje segunda-feira, dia 29, teremos o clássico contra o São Paulo, às 8 horas da noite lá no Morumbis, tá? E rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou falar algumas informações sobre o jogo, algumas coisas importantes sobre a partida, tá? As prováveis escalações, a arbitragem do jogo e tudo mais sobre hoje, tá? Vale lembrar, tá, que esse jogo ele é válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, certo? E eu vou começar aqui com o Palmeiras, tá? Por mais que São Paulo seja o mandante, mas eu vou começar com o Palmeiras. E o Palmeiras, porque no Campeonato Brasileiro aí, né, a gente sabe, são 3 jogos, né? O Palmeiras tem uma vitória, um empate e uma derrota, né? Venceu na primeira rodada a equipe do Vitória, jogando fora de casa por 1-0. Na segunda rodada, enfrentou o Internacional na Arena Barueri e acabou perdendo por 1-0. E na última rodada, contra o Flamengo no Allianz Parque, acabou empatando por 0-0. Então, dessa forma, né, o Palmeiras tem 4 pontos e está no atual momento na 14ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, né? E, rapaziada, é o seguinte, para esse jogo de hoje, o Abel Ferreira pode fazer finalmente uma substituição que ele mesmo disse uma vez na coletiva, se eu não me engano, na coletiva pós-jogo contra o Flamengo, né? Com o empate com o Flamengo, falando sobre o Veiga, né? Falando que o atual momento do Veiga realmente não era um momento bom e tudo mais, e que ele era o culpado desse momento ruim do Veiga, né? Porque ele estava deixando o Veiga jogar e não estava dando descanso pro nosso meia, né? E, aparentemente, hoje, o Veiga finalmente vai para o banco, né? O Veiga finalmente vai ter um descanso. E com esse descanso do Veiga, 2 jogadores, obviamente, vão brigar ali pela posição nesse duelo, né? Que no caso é o Rômulo e o Luiz Guilherme. Vale lembrar que o Rômulo, ele atuou em pouquíssimas partidas, né? Se não me engano, nesse ano o Rômulo entrou em 2 partidas, ou uma só, se não me engano. Né? Eu sei que contra o Internacional ele atuou. Eu não lembro se contra o Flamengo ele jogou, eu não lembro na verdade, acho que foi uma partida só que ele jogou, não lembro. E o Luiz Guilherme é um cara que já tem aí jogado há algum tempo, né, nosso garoto da base. E no último jogo, pela Libertadores, fez um golaço de fora da área que resultou na nossa vitória contra o Del Valle, né, nessa virada histórica aí contra o Del Valle. Então, sendo assim, eu acho muito mais provável que o Luiz Guilherme acabe assumindo a posição como titular hoje, tá? Isso, claro, se o Veiga realmente não jogar, mas aparentemente o Veiga realmente será banco hoje. Com o Veiga no banco, eu acredito fielmente que o Luiz Guilherme assume a posição, tá? Até porque o moleque realmente tem jogado muito bem, né? E já tá pedindo espaço, o Luiz Guilherme tá pedindo espaço, o Veiga não vive um bom momento, a gente sabe disso, então o Luiz Guilherme está pedindo espaço e, obviamente, na minha opinião, é o jogador mais preparado hoje para substituir o Rafael Veiga ali no meio-campo, tá? O Zé Rafael, como a gente bem sabe também, o Zé Rafael tem ficado fora de alguns jogos e possivelmente ficará de fora desse jogo também, tá? O Zé Rafael ele está se recuperando de dores na lombar, né? E sendo assim, ele deve continuar de fora. Tanto é que ele treinou separado com o elenco, ele fez um treino separado e com isso provavelmente ele também deve ficar de fora por mais uma partida, tá? E nesse caso, obviamente, a gente teria ali o Richard Rios entrando no seu lugar, né? Já que o Aníbal Moreno assumiu a vaga total da titularidade ali no meio-campo, né? O Richard Rios entra aí para substituir o Zé Rafael mais uma vez, tá? E ali no ataque também a gente pode ter a volta do Flaco Lopes, né, que não entrou como titular no jogo da Libertadores. Quem entrou foi o Rony, tá? Então a gente pode ter também a volta do Flaco Lopes na equipe titular. E por fim também a volta do Murilo, né? O Murilo que não atuou também no último jogo. Ele não atuou? E por fim a gente pode ter também a volta do Murilo, né? Na última partida pela Libertadores, o Abel resolveu escalar o Marcos Rocha, o Luan e o Gomes. E dessa vez o Murilo pode voltar e o Abel pode voltar aí com os 3 zagueiros, Murilo, Luan e Gustavo Gomes. E o Mike ali mais enfiado como um ala, né, no caso. E o Marcos Rocha, obviamente, indo pro banco. Então, esse é um provável Palmeiras para hoje, tá? E, rapaziada, uma curiosidade aqui é que o Palmeiras
não perde, olha só, o Palmeiras tem um tabu contra o São Paulo lá na arena do São Paulo, lá no Morumbi. No caso, o Palmeiras não perde na casa do rival em Campeonato Brasileiro desde 2018, tá? De lá pra cá, foram 6 jogos do Palmeiras contra o São Paulo no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro e 3 vitórias do Palmeiras e 3 empates, tá? Então o Palmeiras tem esse tabu aí a manter contra o rival lá na casa deles, né? E um detalhe é que desse tabu, né, com o Abel Ferreira, o Palmeiras jogando no Morumbi pelo Brasileirão contra o São Paulo, tem 2 triunfos, no caso 2 vitórias e 2 empates, tá? E também, curiosamente falando, será aí o 6º técnico diferente que o Abel Ferreira vai enfrentar em Choque Rei, né? Desde que assumiu o Palmeiras em 2020, o Abel Ferreira vai enfrentar o 6º técnico diferente da equipe São Paulina, desde que ele assumiu a equipe do Palmeiras, tá? Falando agora rapidamente aqui do São Paulo, tá? O São Paulo tá com um técnico novo, né? O Thiago Carpini foi demitido após a derrota para o Flamengo e o Luiz assumiu, né? O Luiz Zubeldia, sei lá como é que fala o sobrenome desse cara, acho que é argentino, né? Então ele assumiu a vaga do Thiago Carpini, que foi demitido, né? E para esse jogo aí, a equipe de São Paulo pode ter uma novidade do André Silva, né? Que já atuou em algumas partidas aí e pode acabar entrando, né? Eu acabei não falando da equipe, da possível time titular do Palmeiras, né? O Palmeiras deve entrar com aquele time que a gente conhece, que é o Everton no gol, Murilo, Luan e Gomes, Mike, Aníbal Moreno, Richard Rios, Rafael Veiga ou Luiz Guilherme ou Rômulo, né? Piquerez, Endrick e Flaco Lopes ou Rony, mas é bem provável que o Flaco Lopes entre nesse jogo, tá? Assim como o Luiz Guilherme. E o São Paulo, para essa partida aí, também vai jogar com um time que a gente está acostumado a ver aí, quando a gente enfrenta, né? Que é o Rafael, o Igor Vinícius Arboleda, o Alan Franco e o Wellington, o Pablo Maia, o Alisson e o Luciano, o Ferreira, André Silva e o Caleri. A única novidade deve ser realmente aí a entrada desse André Silva na equipe do São Paulo, tá? E, rapaziada, o apito teremos um homem no apito. Wilton Pereira Sampaio será o árbitro da partida, né? E juntamente com ele, o assistente número 1 será o Bruno Rafael Pires, o assistente número 2, o Luanderson Lima dos Santos. No VAR teremos o Wagner Helway, acho que é assim que fala, né? Ele é VAR FIFA, né? O Wilton Pereira Sampaio é FIFA também, e os 2 assistentes também são assistentes FIFA, tá? O jogo será transmitido de forma exclusiva pelo Premiere, tá? Então, será para quem tem o pay-per-view, né, do Premiere, para quem tem assinatura, será possível assistir o jogo. Para quem não tem, assim como eu, terá que assistir aí por meios duvidosos ou escutar o jogo na rádio, né? Mas, rapaziada, é isso. Informações rápidas aqui, básicas sobre o jogo de hoje à noite, certo? Palmeiras e São Paulo vão se enfrentar lá no Morumbis e o Palmeiras aí vai em busca da sua 2ª vitória no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras que começou o Campeonato Brasileiro meio irregular, né? Uma vitória, um empate, uma derrota. O São Paulo começou com 2 derrotas e venceu na última partida. Então aí são 2 times que começaram o Campeonato Brasileiro meio irregulares, né? O Palmeiras pouca coisa melhor, né? O São Paulo com 2 derrotas seguidas, mas conseguiu vencer na última rodada. Firmeza, rapaziada. Mas é isso. Jogo de hoje aí. Eu vou deixar meu palpite aqui pro jogo, tá? Eu acho que vai ser um jogo difícil. Cara, jogar contra o São Paulo lá é sempre muito chato, né? É sempre muito chato. Mas eu aposto uma vitória magra do Palmeiras aí por 1-0. Pra gente, quem sabe, manter esse tabu aí na arena, no estádio dos caras. E também dar uma respirada maior no Campeonato Brasileiro. Fechou, rapaziada? Mas é isso, tamo junto. Um abraço.